E aí, espero que vocês tenham gostado. Eu achei sensacional, particularmente. Muito obrigado ao Edu, do canal do Quai Corintiano. Nos presenteou com essa vinheta. O Rafael, que a produziu. Rafael, gratidão imensa pela atenção que você nos deu. Buscando, procurando algo que ficasse bem a cara desse canal. Meu, gratidão, cara. Sem palavras. Vamos falar de Corinthians? Bom, é o seguinte. Já temos a lista de relacionados para o jogo de amanhã, né? E o nosso treinador, deixa eu pegar aqui, realmente ele não gosta de atacante. Fica comprovado que Silvinho, gosta de tudo, menos de atacante. É incrível como ele consegue agir dessa maneira. E amanhã deve ser a última partida de Ramiro com a camisa do Corinthians. Né? Ele está se transferindo aí para o futebol árabe. Boa sorte pro Ramiro na nova empreitada dele. Sempre com muita vontade, muita raça. É um jogador tático, mas que aqui no Corinthians ele não foi o Ramiro que nós esperávamos, né? Na maior parte do tempo o Ramiro deixou a desejar, sim. Não só pelo futebol que ele não apresentou, e também, claro, muitas vezes por ter se deslocado de várias posições, as quais não era dele. Isso aí a gente tem que reconhecer também. Mas Ramiro deixou a desejar no frigir dos ovos, sim. Tá indo futebol árabe, emprestado. O Corinthians não vai receber nenhum centavo pelo empréstimo. É o Corinthians, né, gente? É uma mãe. E o Corinthians estipulou o valor em 4 milhões de dólares, caso o futebol árabe queira continuar com Ramiro por lá. Desses 4 milhões, deixando claro que não verá todo o dinheiro dos cofres do Corinthians, não, tá? O Corinthians ficará apenas com 1 milhão de dólares. É isso mesmo. Que 3 milhões serão repassados ao empresário Juliano Bertolucci. É outro que, ó, né? Porque para sanar a compra do Ramiro, que no balanço consta com uma dívida de 19 milhões e 200. Mas esse dinheiro será repassado ao Juliano Bertolucci. Ok? A situação do Ramiro é essa. Deve ser sim a última partida. Embarca em julho para o futebol árabe. E boa sorte ao Ramiro. Mas temos uma novidade aí. O Atlético Paranaense tem interesse mesmo em ficar com o Richard em definitivo. O Richard custou 10 milhões de reais para o Corinthians. 10 milhões de reais. O Richard foi emprestado para o Vasco, voltou e agora foi emprestado para o Atlético Paranaense. Detalhe, né? Uma mixaria de 500 mil euros, se eu não me engano. Que não dá 3 milhões, não dá 1 milhão e meio, 2 milhões de reais aí. Não foi nem 500, foi 500, acho que ele foi, na verdade ele foi quase que de graça, né? Que 1 milhão de euros foi pago pelo Pedro Henrique. Os dois foram por 1 milhão e meio no pacote. O Pedro Henrique definitivo e o Richard por empréstimo. Só que o Richard está emprestado desde o meio do ano passado lá. Ele foi 1 ano e meio emprestado no acordo com o Atlético. Ele fica até o final de dezembro lá. Só que o contrato dele acaba em dezembro do ano que vem. Então ele volta em janeiro pro Corinthians numa situação assim. Se o Corinthians não negociá-lo rápido, no meio do ano que vem ele assina um pré-contrato de graça. Parabéns, diretoria. Ó, compra um cara por 10 milhões e agora tá... O cachorrinho tá chorando. E agora tá nessa situação. Vai ter que negociar o cara de alguma maneira. Segundo, né? Fiquei sabendo, aí não sei, ainda não é oficial. O Corinthians receberia uma proposta de 5 milhões pelo Richard. Só que eles ainda não pagaram, tá? O dinheiro que deve do Pedro Henrique. Será que não será do Corinthians tentar uma troca? Fica com o Richard e me dá o Kaiser? Olha, e o dinheiro do Pedro Henrique, vocês me liberam o Nicão agora? Isso não seria uma troca interessante? Paga lá. Sabe que o Nicão em dezembro tá liberado aí. Mas como a gente precisa de reforço para agora, não seria interessante? O que vocês acham? Eu acho que daria negócio, hein, gente? Eu acho que seria interessante pro Corinthians. E, infelizmente, nossa diretoria não pensa. O departamento de futebol do Corinthians, ele é completamente... como posso falar para você? Obsoleto. Para não falar outra coisa, né? Porque, na verdade, nosso diretor de futebol não sabe nada de futebol, né? Ele é realmente incompetente. Aí falamos obsoleto, aquela coisa, para ficar educado, né? Para não ficar chato. Mas na real, Roberto de Andrade
Eu não sei o que ele faz na direção do Corinthians, realmente. É uma das indagações, não só minha, mas como toda a torcida, como os organizados, como o não organizado. A torcida do Corinthians fica indagando, né? Por que Roberto de Andrade na direção de futebol do Corinthians? Bom, a lista dos jogadores que foram relacionados para amanhã é a seguinte, gente. É Gemerson Gil, Gabriel, Lucas Piton, Ramiro, a última partida do Ramiro, Cássio, Gustavo Silva, que é o Mosquito, Arauz, Matheus Vital, Fagner, Cantijo, Felipe, centroavante. Era o Felipe Augusto, coloca Felipe, que tinha um outro Felipe lá na base, gente. A gente até se confunde aqui. Fábio Santos, Adson, Rony, Matheus Donelli, goleiro. Desculpe. João Vitor, Raul Gustavo, Xavier, Guilherme, Vitinho, Mandaca e Jô. Como vocês podem ver, o Gabriel Pereira novamente não é relacionado. Depois fala, o menino perdeu o foco. O Gabriel Pereira, não sei, nem o Varanda, né? Relacionado. O Varanda também é outro. Os moleques da base. Gente, o moleque é relacionado a uma partida, na outra, fica 10 sem ser relacionado. Esse cara, ele simplesmente ele não leva atacantes. Quem que ele levou aqui? Vamos lá. Atacante de ofício. Felipe Augusto, centroavante. O Adson é meio atacante, vamos deixar como atacante, meio atacante. Vitinho e o Gustavo Silva, gente, o Mosquito. Ele não tem mais ninguém aqui de atacante. Então, quer dizer, o Vitinho pode cair pela direita, o Rony pode cair pela direita, eles são volantes hoje. Então, de fato, ele levou 4 atacantes. Ele leva um caminhão de volantes e não leva atacantes. Eu acho que o Silvinho, quando fala assim, você tem que dirigir um time, ele leva só volante naquela imagem, né? Direção, controle, volante. Vou levar volante. Realmente, Silvinho, ele dá a entender que ele vai abolir a posição de atacante no Corinthians. Ele só joga com o Jô porque é amigo dele, ou porque, sei lá. E não tem como tirar o Mosquito de campo, porque o Mosquito tá dando a alma pelo time, né? Dando a vida pelo time. Mas é notório que esse nosso, esse diz-treinador, né? Qual é o Marcano? Tem curso da UEFA. Será que na UEFA ensina isso? Ele abre mão dos atacantes, tá? Então, realmente, Silvinho, mais uma vez, desagrada, ao meu ver, abrindo mão de levar jogadores de frente, jogadores que podem, como o Gabriel Pereira, que podem ajudar a equipe. Ele abre mão de tentar algo diferente novamente com esse time, para fazer o mais do mesmo. Esse é o Silvinho e essas são as informações do dia. Bom, gente, é o seguinte, à noite tem live, nós vamos falar um pouco mais dessa relação dos jogadores e o provável time, que não é muito difícil de matar a charada. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Boa relação? Satisfeito com o trabalho do Silvinho? Silvinho deve permanecer? Silvinho deve sair do Corinthians? E aí, fiel, o que você acha? Tamo junto e vai, Corinthians!